Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para analisar o resultado da BR Distribuidoras, BRDT3. Então, assim, basicamente a empresa opera com distribuição de combustível, essa é a atividade principal. É uma operação que não tem muita complexidade, né, distribuir de combustível, então não tem muito o que explorar, né? Ela foi recém-privatizada uma semana atrás, o que é super positivo para a empresa. Teve ali uma mudança mais recente na estratégia. Durante grande parte do segundo trimestre de 2019, a empresa estava disposta ali a trocar margem por market share, então estava cedendo na margem para tentar aí um ganho maior de market share. Eles já falaram que repensaram essa estratégia recentemente e que agora, a partir do terceiro trimestre, a estratégia deve estar focada ali num plano de 10 pontos que eles colocaram, 10 iniciativas para justamente gerar valor para a companhia. De qualquer forma, nesse trimestre a gente vê isso presente ali na deterioração da margem operacional, né? A gente vê a empresa aí com um crescimento pequeno ali, mas relevante de receita líquida, um crescimento de 1,9% frente ao segundo trimestre de 2018 e um crescimento de 7,2% frente ao primeiro trimestre de 2019. Então, algum movimento aí. De qualquer forma, refletindo muito negativamente, é o EBITDA, tá? Sem IFRS no caso, com uma queda ali de 0,8% no segundo trimestre de 2018 e, quando comparado com o primeiro trimestre de 2019, uma queda de 37,7%, então uma queda muito forte, tá? As margens aí, quando a gente fala margem EBITDA, atingindo 2,1% no segundo trimestre de 2019, 2,15% no segundo trimestre de 2018 e 3,58% no primeiro trimestre de 2019, justamente aquele trimestre em que a margem foi um pouco mais parruda, tá? A empresa não está mais enquadrada na lei das estatais, porque foi privatizada, então isso é ótimo, deve alterar consideravelmente de forma positiva a relação dela em contrato comercial e também na relação que ela tem com a mão de obra, tá? Então isso daí é super, super positivo, deve melhorar bastante as coisas para a empresa. Ela tem aí um ponto importante, que ela tem aí uns 40 dias depois da privatização, para fazer uma assembleia justamente para poder redefinir o conselho administrativo. Então, isso daí deve justamente dar uma guinada e mostrar aí para que lado a empresa vai agora que ela está privatizada, né? Então isso eu acho que deve ser super positivo. Ela definiu aí um conjunto de 10 iniciativas que eu acho que vale a pena dar uma olhada, está no release do resultado. Para quem vai entrar no papel é super importante para ter aí atingir um novo nível de rentabilidade. Então a empresa está fazendo um movimento bem interessante, tá? Independente desses movimentos interessantes, desse percalço, qual é o ponto? Eu acho que é interessante ter distribuição de combustível, especialmente num país enorme como o Brasil, para diversificar portfólio, tá? Então acho que é uma oportunidade interessante. Eu acho que aí vai muito de custo de oportunidade, porque a gente tem duas operações bem parecidas, tá? E eu vou explicar o porquê que elas são parecidas no comparativo, que é a da UGPA, da Ultrapar e a da BRDT, tá? Com distribuição de combustível. E aí eu não acho que vale a pena ter duas empresas do mesmo setor, desse setor específico, no portfólio. Por quê? Porque é um setor que não tem muito a oferecer, tá? Na minha opinião. Então, assim, eu acho que fica uma concentração de recurso num setor que eu não vejo muito a diferenciação e algo a oferecer. Então, se resume muito ao custo de oportunidade. Quando a gente vai pegar o comparativo, então, das operações, o comparativo a gente faz com o primeiro trimestre de 2019, né? Porque a UGPA, o Ultrapar não liberou ainda o segundo trimestre de 2019. Então, eu volto a comparar as duas quando saiu o segundo trimestre de 2019 no vídeo da Ultrapar, tá? A gente vê ali que o quê? Primeiro a gente usa a Ipiranga da Ultrapar, que é justamente a área deles que cuida de distribuição de combustível, fora as outras operações, né? E usa ali da BRDT a rede de postos e o fornecimento de combustível para grandes clientes, justamente para ter uma ideia ali de algo próximo uma da outra. Esses dois grupos aí, Ipiranga e aqueles dois grupos da BRDT, dão mais ou menos referentes para cada um dos grupos 84% da receita líquida, então fica um montante ali muito fácil da gente fazer um comparativo. Nos dois casos é 84% aproximadamente da receita líquida dos grupos como um todo, então mostra a relevância e justamente permite um comparativo forte ali para a gente. E se for o caso, não estou tentando provar aqui que a operação da BRDT é pior nem nada, então se for o caso dá para usar a margem da rede de postos ali da BRDT para efeito de comparação, que é consideravelmente mais forte do que a rede de fornecimento a grandes clientes que eles têm. Então esse não é o ponto da análise, tá? E o que a gente tira dessa análise? Primeiro, a receita líquida dos dois grupos é consideravelmente próxima, então eles estão rodando ali na faixa dos 22
bilhões de reais. Então, são bem próximas, tem uma diferença pequena ali entre a receita líquida dos dois grupos. Quando a gente vê o Ipiranga, a operação do Ipiranga ali contribui mais para o EBITDA da Ultrapar, se a gente excluir a parte corporativa, né, que geralmente é um peso ali no EBITDA das operações em geral, esse pedaço corporativo de grupos grandes, né? Então a operação do Ipiranga contribui ali 76,91% para o EBITDA total da Ultrapar, enquanto as operações de rede de posto de gasolina e fornecimento a grandes clientes contribui em 69,72% do EBITDA total da BRDT. E isso daí também é ajudado um pouco no caso da Ipiranga, no caso do grupo Ultra, né? A Extrafarma ele ter tido um EBITDA negativo, então acaba aumentando a proporção que o Ipiranga contribui para aquele EBITDA ali, tá? A estrutura corporativa da BRDT é muito mais custosa, então quando a gente vê ali o custo, o peso que o corporate tem no EBITDA, a gente vê que bate em 185 milhões de reais frente a 15,5 milhões no caso da operação da Ultrapar. Isso daí deve mudar bastante no caso da BRDT, né? Eles devem reduzir bastante essa estrutura e esse custo todo, o que deve ser bem positivo para a BRDT, por redução de custo. Tá? Então isso daí é mais um ponto ali que vem para fortalecer a tese na direção da BR Distribuidora. Além disso, a margem EBITDA da BR Distribuidora é consideravelmente maior que a margem EBITDA do Ipiranga, né? Isso quando a gente está falando daquela parte ali de rede de postos e grandes clientes. Ela bate ali o conjunto das duas em 3,66% versus 3,15% da Ipiranga. Se a gente quiser considerar só as redes de postos, a gente pode ver ali que ela bate em 3,97%, então é uma margem de fato consideravelmente melhor, o que já é sabido, né? Eu já comentei isso em outro vídeo. A margem EBITDA, quando a gente fala em volume, né, reais por metro cúbico, é bem próxima, então é R$ 98,00 por metro cúbico para a BR e R$ 96,00 por metro cúbico para a Ipiranga, então a operação ali, nesse ponto é consideravelmente próxima. E quando a gente olha para a alavancagem, a gente vê uma diferença considerável. A BRDT está com uma alavancagem um pouquinho mais crescente do que o grupo Ultrapar, porém tem uma alavancagem consideravelmente menor. Quando a gente fala alavancagem, sempre lembrando dívida líquida sobre EBITDA, o grupo BR ele bate em 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, enquanto a Ultrapar bate em 2,65 vezes, então consideravelmente mais forte, né? De qualquer forma, isso não me preocupa. Por quê? Porque a gente está num momento de juros baixos, não só aqui como fora do país, alguns lugares com juros negativos, e a curva de juros está apontando para baixo em grande maioria dos lugares, o que significa que a probabilidade é justamente de um juros decrescente à medida que passa o tempo, o que reduz consideravelmente o custo de carregar essa dívida. Então, tanto o aumento da BRDT quanto o volume considerável de endividamento da Ultrapar não me incomoda neste momento por causa da curva de juros, tá? Então a gente vê ali que claramente a BRDT, a BR Distribuidora, tem uma operação melhor, tá? Que deve melhorar inclusive com a privatização, o que é um ponto muito na direção dela. Como vantagem para o GPA, nesse caso, e eu estou fazendo comparativo por quê? Porque para mim é muito custo de oportunidade, não vou ter as duas na carteira, então é escolher uma frente à outra, né? Como vantagem para o GPA, eu veria ali a questão de holding de participação. Ela é uma holding de participação, então permite para ela uma diversificação maior da operação, do tipo de operação que ela vai ter. Isso nem sempre é um ponto positivo. A gente vê ali pela Extrafarma, que teve aí com EBITDA negativo, então é uma operação que está segurando justamente o grupo como um todo, porém libera aí para ela justamente possibilidades como o caso da Liquigás, na qual ela está dentro da disputa para poder justamente diversificar o business e fortalecer ali a operação da Ultragás no caso, né? De qualquer forma, o ponto para mim que faz toda a diferença, tendo em vista que a operação da BRDT é consideravelmente melhor, menos endividada e por aí vai, é a precificação. Quando a gente olha a precificação do último ano, a gente vê que as duas empresas vinham juntas na oscilação, né, oscilando, consideravelmente casadas ali, até o dia 21 de março. Isso daí, levando em consideração a BRDT consideravelmente acima sempre na oscilação, né, sempre mais positiva com um up ali, porque opera melhor, então nada mais justo que ela tenha uma oscilação melhor acima do que o Ultrapar, né? Quando a gente vê ali no dia 21 do 3 começa a abrir um gap, e esse gap, quando a gente olha 12 meses, faz com que a BRDT esteja com uma subida aí, uma valorização de 38,9%,
enquanto a Ultrapar está com uma desvalorização de 6,84%, e quando a gente olha 6 meses, a BRDT está com uma valorização de 1,23%, enquanto a Ultrapar está com uma desvalorização de 28,53%. Então esse gap é gigantesco, é enorme entre os preços, e eu não sei até que ponto isso justifica a melhor operação da BRDT. Tá? Então assim, é por isso, para a gente finalizar e amarrar aqui, é por isso que eu não tenho interesse na BRDT. Vale lembrar também, né, como disclosure aqui, que eu estou comprado na Ultrapar, porque assim, ó, a BRDT, mesmo sendo consideravelmente melhor, ela não é melhor o suficiente, na minha opinião, para pagar essa diferença de preço, esse gap gigantesco que tem entre a precificação de uma empresa e da outra empresa. Tá? É aquela velha história que eu falei inúmeras vezes já, eu prefiro pagar R$1.000 e comprar um Chevette do que pagar R$700 mil num BMW 320, tá? Por quê? Porque a grande questão é o quanto a empresa vale por quanto eu estou pagando nela. E aí, nesse caso, eu acho que é muito mais jogo entrar na operação da Ultrapar para diversificar meu portfólio do que entrar na operação da BRDT. Tá? Eu espero que eu não tenha deixado a análise muito centrada na Ultrapar, mas é que eu achei mais interessante fazer essa análise justamente de forma mais comparativa entre as duas empresas. Qualquer dúvida, estou no Instagram sempre, @investircomsim, tudo junto. E por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e a gente se fala na próxima análise.